Vamos ler a palavra de Deus? Romanos capítulo 8, no versículo de número 8. Romanos capítulo 8, no versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: portanto, os que estão na carne não poderão agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todos digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pode sentar batendo palmas e dando glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Muito bem, amados ouvintes da palavra de Deus. A palavra de Deus fala aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo de número 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da nossa carne. A palavra de Deus fala que aqueles que estão na carne não poderão agradar a Deus. Ou seja, as pessoas que estão dando lugar para a carne, dando lugar para o pecado, dando lugar para a mentira, dando lugar para a prostituição, dando lugar para o adultério, dando lugar para a avareza, dando lugar para a vanglória, dando lugar para a contenda, dando lugar para a dando lugar para a falsidade, dando lugar para o diabo, esses não poderão agradar a Deus. Somente aqueles que estão no Espírito vão agradar a Deus. A Bíblia diz no livro de 1 João capítulo 2, versículo 17, 3 coisas que a homem da presença de Deus, que são as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, e a soberba da vida. As concupiscências passam, as coisas do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para todo sempre. Então, as concupiscências da carne significam os desejos da carne. Os desejos da carne são traiçoeiro. Às vezes a sua carne pede para adulterar, a carne pede para prostituir, a carne pede para fazer tudo que desagrada a Deus, mas nem tudo que a nossa carne pede nós podemos fazer. Porque a Bíblia vai dizer: as obras da carne, olha só, as obras da carne são manifestas, olha só, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a inimizade, as porfias, as emulações, as pelejas, dissensões, as heresias. E a Bíblia fala que aqueles que cometem tais coisas não poderão agradar a Deus. A falsidade, a facção. Então, para que a pessoa venha ter uma vida de qualidade, para que a pessoa venha ter uma vida próspera, abençoada e bem-sucedida, ela tem que abandonar os desejos da carne, ou seja, ela tem que abandonar os pecados, ela tem que abandonar a mentira, ela tem que abandonar o amante, ela tem que parar de praticar sexo fora do casamento, ela tem que deixar de ser desonesta, outra bastura e me clama, decala bastura e me clama, lavandai. Ela tem que ser fiel nos dízimos, ela tem que ser fiel nas ofertas, ela tem que ser fiel nos votos, ela tem que ser humilde, ela tem que liberar o perdão. Para a pessoa ter uma vida de qualidade, a pessoa tem que estar na presença de Deus, ela tem que andar no Espírito. Se ela andar na carne, ela vai com fogo, vai queimando fogo do inferno. Porque o desejo da carne, ele é traiçoeiro. Porque a carne pede para nós fazer tudo que desagrada a Deus. Às vezes, Deus manda nos orar, a nossa carne quer deitar, a nossa carne quer comer, a nossa carne quer passear, a nossa carne quer mordomia, quer balançar na rede. A palavra de Deus fala no livro de Lucas, capítulo 12, no versículo 20: louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado e para quem será? Então, se nessa noite, se nesse dia, Deus pedir a nossa alma, o que nós temos preparado para Ele? Porque aquele homem, ele tinha muito dinheiro, aquele homem era muito rico, aquele homem era bem sucedido, mas ele não tinha vida com Deus, ele não tinha o Espírito de Deus, ele não fazia
Nem tudo que a nossa carne pede nós podemos fazer. Por que na hora de orar, por que na hora de vir na igreja, por que na hora de jejuar, por que na hora de buscar de madrugada, agora eu não posso, eu estou cansado, agora eu não posso, eu tenho que fazer hora extra, agora eu não posso, eu tenho que dormir, agora eu não posso, eu estou com fome, agora eu não posso, porque hoje é o último capítulo da novela. Tem muita gente que deixa de vir para a igreja, deixa de vir para a campanha, porque é o último capítulo da novela. Imagina Jesus voltar e pegar você na frente da televisão, assistir o último capítulo da novela. Você vai deixar de adorar a Deus por causa de uma novela. A novela não vai te abençoar. A novela não vai te dar prosperidade. A novela não vai te levar para o céu. Mas se você deixar a novela, deixar os desejos mundanos, deixar os desejos carnais, largar o sono para estar aqui adorando a Deus, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Pode ter certeza. A Bíblia diz que o Espírito ele briga contra a carne, e a carne ele briga contra o Espírito. Então é um se levantando contra o outro, porque o Espírito quer orar e a carne quer pecar. A carne quer pecar e o Espírito quer jejuar. É por isso que dá problema. Mas as bênçãos de Deus são para aqueles que são obedientes, são para aqueles que são tementes, são para aqueles que fazem a vontade de Deus. A Bíblia fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Aqueles que fazem a vontade da carne, que fazem a vontade do homem, ele vai permanecer só um pouquinho. A Bíblia diz que os soberbos, Deus ele conhece de longe. A Bíblia diz, olha, Mateus 5:28, se um homem olhar para a mulher no coração a desejar, ele já cometeu adultério com ela. Porque olhou, cobiçou e desejou, adulterou. Tem mulher que está orando para o marido morrer para casar de novo. Deus não agrada dessas coisas. Se alguém está fazendo mal contra você, você tem que orar para Deus abençoar aquela pessoa. Você não pode orar para Deus matar aquela pessoa. A Bíblia diz, Mateus 5:44, eu orei consigo, orai pelos vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que vos perseguem, orai para aqueles que vos caluniam. Então nós temos que orar para que Deus venha abençoar aquelas pessoas que têm levantado contra nós, aquelas pessoas que têm feito mal contra nós, aquelas pessoas que têm nos perseguido. A Bíblia diz que um homem que tinha perdido tudo, só ele perdeu tudo. E pelo fato de Jó ter perdido tudo, os 3 amigos dele levantaram contra a vida dele, começou a falar, não pode, como é que